Olá meninos, hoje vamos relembrar como é que fazemos o estudo do máximo, do mínimo, do maximizante e do minimizante. Vamos também aproveitar para relembrar domínio, contradomínio, zeros, quadro de sinal e quadro de variação. Então vou começar por, temos uma função f, que eu tenho aqui o gráfico feito, representação gráfica. Vou começar por determinar o domínio desta função. O domínio da função é o valor onde a função está representada no eixo do x, ou seja, tem significado. Ela tem significado desde menos 3 até ao 5. Então posso dizer que o meu domínio é de menos 3 a 5. O meu contradomínio, e lembram-se, contradomínio indica-se por D', ou se quiserem por CD de F. Contradomínio era o conjunto das imagens. A imagem mais baixa é o menos 2 e a imagem mais alta é o 5 e existem resultados desde o menos 2 ao menos 5. Logo, contradomínio vai de menos 2 a 5. Vou aproveitar e vou dizer quem são os zeros, porque foi uma das coisas que também revimos na última aula. Os zeros de uma função é quando é que a função é igual a zero. Quando ela está representada graficamente. É simplesmente vermos quando é que ela intersecta o eixo do x. Quando é que ela intersecta o eixo do x? Foi no ponto da abscissa menos 1, no ponto da abscissa, vamos imaginar que isto é um 0,7, e no ponto da abscissa 3. Ou seja, temos 3 zeros. X igual a menos 1, ou x igual a 0,7, ou x igual a 3. 3 valores para os zeros. Vou avançar e agora vou-vos pedir o quadro de sinais. O que é isso, quadro de sinal? Quadro de sinal é quando a função toma um sinal positivo ou negativo, ou até nulo. Nulo já temos os zeros da função. Então agora nós queremos o quadro de sinal. A maneira mais fácil de fazer o quadro de sinal é começar por representar os valores onde a função está definida. A função está definida desde menos 3 até 5. Então é isso que eu vou começar por representar. Vai ser um quadro que vai começar no menos 3 e vai terminar no 5. Na primeira linha colocaram o x. A seguir vamos colocar f de x. Vocês sabem que a imagem do menos 3, por acaso até sabem quem é a imagem do menos 3. A imagem do menos 3, pelo meu gráfico, era menos 1, ou seja, é negativa. Do menos 3 ao menos 1, a função está abaixo do eixo do x, ou seja, todas as imagens são negativas. Por isso, vou ter que colocar o menos 1, que é o primeiro zero da função, e eu sei que ela aqui é negativa, porque no menos 1 ela era 0. Lembram-se? O menos 1 era um zero da função. Então coloquei menos 3, onde começou, coloquei o primeiro zero, agora vou colocar o segundo zero. O segundo zero era 0,7, o terceiro zero era o 3 e a função termina no 5. Então, para vocês fazerem um quadro de sinais, já percebemos que os pontos que são importantes indicar é o início e o fim do domínio da função e os zeros da função. Neste caso eram 3, coloquei os 3 zeros. Eu sei que a função se anula no menos 1, no 0,7 e no 3. Entre o menos 3 e menos 1, o gráfico da função está abaixo do eixo. Se está abaixo do eixo, a função toma um sinal negativo. De menos 1 a 0,7, a função está acima do eixo, está representada acima, logo toma sinal positivo. De 0,7 até 0,3, a função está desenhada aqui, está abaixo do eixo, logo toma sinal negativo. E por fim, de 3 a 5, volta a estar representada acima do eixo, logo é positiva. A imagem do 5, eu sei quem é, por acaso também é 5, mas, ou seja, só estou a estudar o sinal, é positiva. Isto quer dizer que eu posso dizer que f de x é maior que 0 para... Onde é que ela me deu maior que 0? Deu-me maior que 0 aqui, entre menos 1 e 0,7 e aqui. Então podemos dizer que a função é positiva, maior que 0, para x pertencente de menos 1, mas menos 1 vai ficar aberto, porque ela aqui é nula, até 0,7, aberto, reunido com 3 a 5. Positivo. E aqui posso fechar, porque ela é mesmo positiva. E a função deu-me negativa. Onde? Deu-me negativa do menos 3 até ao menos 1 e do 0,7 ao 3. Ou seja, vamos escrever a função deu negativa para x pertencente de menos 3 fechado, negativa, até ao menos 1, mas o menos 1 fica aberto, porque ela é nula no menos 1, reunido com 0,7 aberto até 3
aberto. E já agora, para ficar completo, positiva, negativa e nula. Nula nós já sabíamos, era no x igual a menos 1, ou no x igual a 0,7, ou no x igual a 3. Quadro de sinal. Quando eu peço o quadro de sinal, importante colocarmos o domínio, início e fim, e os zeros da função. Vou fazer a próxima linha, onde vou relembrar como é que fazemos, ou vou rever, o quadro de variação. O que é o quadro de variação? É aqui sim, no quadro de variação, que nós terminamos os máximos, mínimos, maximizantes e minimizantes. Até terminamos também a monotonia da função. Então, vou colocar o quadro de variação. Quadro de variação, eu vou indicar onde é que a função cresce e onde é que a função decresce. Por isso, vou deixar aqui ficar o meu cresce e o decresce. Então, importante sempre o domínio onde ela está definida. Isso é o que vos ajuda a construir o quadro. Então, o x varia de menos 3 até 5. A função, o que é que eu sei? Sei que, olhando para o gráfico, de menos 3 até aqui, ou seja, até ao 0, ela está a subir, concordam? Então vou ter que marcar o 0 a 0. E sei que a função cresce. Sei também que do 0 até ao 2, a função está a decrescer. Até ao 2, a função está a decrescer. E do 2 até ao 5, a função cresce, 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 cresce. Sempre. Cresce, sempre. Ou seja, o que é que eu marquei no meu quadro? O início e o fim, domínio, e marquei o valor que eu tenho aqui, quando ela inverte o crescente para decrescente, a imagem era 1, o objeto era 0, marquei o 2, na verdade marquei um máximo, marquei um mínimo, e voltei a marcar o sítio onde tenho o máximo. Então, posso dizer, a imagem do menos 3 era menos 1. A imagem do 0 era 1. A imagem do 2 era menos 2. E por fim, a imagem do 5 era o 5. Então eu posso dizer que a minha função de menos 3 a 0 é crescente, de 0 a 2 decresce, de 2 a 5 decresce. E estou a fazer o que eu digo estudo da monotonia. Estudo da monotonia. Ou seja, f é crescente em, e vou dizer, de menos 3 a 0. Menos 3 a 0. Aqui, preocupem-se em separar todos os intervalos. Nunca podemos ligar, porque a função daqui a aqui cresce, mas não posso juntar com este intervalo. Vou ter que colocar todos separados. Por isso, cresce. Vou dizer que f é decrescente em 0 a 2 e f é crescente em 2 a 5. Posso aproveitar e determinar os máximos. Os quadros de variações dão-vos os máximos e os mínimos da função. Dão-vos os relativos. Os absolutos vocês têm que voltar a analisar o gráfico. Então é assim, eu posso dizer que se vou daqui para aqui cresço, este é o mínimo, concordam? Então eu vou assinalar. Mínimo. Mas é o mínimo local. Subo e deixo, então este é um máximo. Deixo e subo, outro mínimo. E subo, outro máximo. Então tenho 2 máximos neste exemplo e 2 mínimos. Mas há se olharem para o gráfico, um mínimo, um máximo. Embora entre os 2 mínimos há um que é mais pequeno, ou seja, este é o menor de todos os mínimos, é o mínimo absoluto, porque este é relativo, e o maior de todos os máximos, ou seja, este é o máximo absoluto. Então vou ao meu gráfico e vou assinalar. Já sei que tenho mínimos, 2 mínimos e 2 máximos. Mas este que está aqui, ou seja, ao menos 2, aqui tenho um mínimo absoluto. E aqui tenho um máximo absoluto. Então, vamos começar a responder. Então, relativamente aos mínimos, tenho 2 mínimos relativos. Mínimo relativo é... Quem são os mínimos relativos? Aqui são as imagens. Os mínimos são sempre as imagens. É o menos 1 e o menos 2. E posso dizer que o mínimo absoluto é menos 2. Em relação aos máximos, a mesma coisa.
Tenho o máximo relativo, é, e podemos dizer que é o 1 e o 5. E o máximo absoluto é o 5. Mínimos e máximos. Lembrem-se que os mínimos e os máximos são sempre imagens. Imagens. Ou seja, são sempre os valores dos y. Agora vou para maximizantes e minimizantes. O maximizante, e eu vou escrever o maximizante, é o valor de x onde se atingiu o máximo. Então, no nosso caso, eu posso dizer que, lembram-se do máximo absoluto? O máximo absoluto era 5, que foi atingido. Onde é que foi atingido o máximo absoluto? Vamos lá ao nosso gráfico. O máximo absoluto era o 5 e atingiu-se em x igual a 5. Então, posso dizer que maximizante absoluto é o x igual a 5. Vou aproveitar e vou fazer o mesmo para o minimizante. O minimizante é o valor de x onde se atingiu o mínimo. Então, por exemplo, no nosso caso, posso dizer que o minimizante absoluto, estou só a falar dos absolutos, mas também podia falar dos relativos, é, e onde é que se atingiu o mínimo absoluto? Em x igual a 2. Então, neste exemplo, conseguimos falar de alguns conceitos conhecidos e não conhecidos, se calhar, para vocês. Máximo, máximo absoluto, mínimo, mínimo absoluto, maximizante, minimizante. Estes resultados saíram da tabela de variação. Relativamente ao quadro de sinal, conseguimos estudar onde é que a função é positiva e onde é que a função é negativa e nula. Muito importante para o estudo de uma função, saber onde é que ela existe, ou seja, onde é que ela tem significado no domínio e quais são os seus valores de imagem. Espero ter ajudado a perceber a noção de máximo, maximizante, mínimo e minimizante.